Bem-vindo, bem-vinda. Terceiro bimestre, ATPC de Ciências Humanas, agosto de 2020. Professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, da disciplina de Filosofia e Sociologia. Me coloco aqui à disposição de iniciar essa interlocução neste ATPC formativo com o seguinte tema: os desafios no mundo contemporâneo, educação. Nesse momento, sabemos que os nossos desafios nessa Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, da Educação em Quarentena, é nos aproximar de nós, professores, educadores e educadoras, esses heróis e heroínas que conseguem, através desses grandiosos esforços, conseguirem o estudo, conseguirem o pensar e conseguirem fazer da disciplina a inteligência e a sabedoria ao alcance dos nossos alunos. Sabemos que esses esforços são grandiosos e ele tem a potência de chegar a todos eles, porque nós estamos a todo tempo, o tempo todo, em rede e conectados. Assim fazemos dessa oportunidade um encontro. Então quero que você possa navegar comigo e pensar um pouco a respeito desse tema que nos é tão grandioso. Então hoje eu apresento a todos a Viviane Mosé, que é uma filósofa, ela é uma pensadora, é uma articuladora da inteligência humana e ela trabalha também com o tema da educação. Esse vídeo que eu trago como base vai estar na referência das bibliografias. Essa formação desse ATPC acompanha um PowerPoint, onde a gente pensa todas as transições das articulações dos pensamentos, que eu aqui começo como ponto de partida, e também quero fazer convite que vocês conheçam esse trabalho, é do CPFL Cultural também, baseado como uma extensão daquele movimento iniciado no ATPC passado, que era pensar o fogo cruzado da educação, a família, né, com Júlio Grupo Aquino, e agora dá continuidade com a Viviane Mosé, e é um módulo que ela trabalha nessa formação, é um módulo que ela denomina o que a filosofia pode ajudar para enfrentar a crise do contemporâneo. Então ela trabalha, nesse vídeo, educação, depois ela traz o Marcos Cavalcanti, o gestor empresarial, para falar do trabalho, depois ela traz o Oswaldo Giacóia, nosso grandioso professor da Unicamp, para poder falar sobre o pensamento, né, a produção do conhecimento, e depois ao final ela traz as artes como grandiosa organização da atividade lúdica humana, e ela traz o Henrique Dias e o Marcos Chaves. Então é um módulo que está em rede, vão ter todas as referências nesse vídeo, e eu vou me debruçar aqui na tarefa de iniciar o nosso pensamento, apresentando a Viviane Mosé, que tem a sua carreira ligada ao FRJ, né, mestrado e doutorado, e que traz esse pensamento e que traz esse volume grandioso de iniciar o diálogo dos desafios do contemporâneo, né? E esses desafios do contemporâneo, e a marca dele é o educar em ação. Se o Júlio Grupo Aquino denominava que essa análise está dentro dos últimos 300 anos da humanidade como transição, a Viviane vai dizer que, com muita sabedoria, precisamos pontuar aonde nos encontramos, né? Então, se a escola precisa que se faça um diagnóstico como referência, ela vai, a partir daí, construindo, abrindo várias caixinhas, fazendo uma crítica construtiva e desconstruindo, para depois fechá-las, essas caixinhas, e trazer a proporção do diálogo e do debate como uma formulação para a saída dessas coisas, da fragilidade, da angústia, do acostamento das relações em educação. Então, ela através desse trabalho, que é um trabalho lá também de 2010, no CPFL Cultural, ela em 2013 transforma os desafios da educação no mundo contemporâneo em um livro, né? E esse livro também vai à bibliografia como ponto de partida para a gente estudar com as biografias do nosso currículo, que o currículo se agiganta na maneira
pelo qual a gente procura dialogar com os conhecimentos. O ATPC é um espaço formativo, é uma garantia que nós temos do encontro de pensar os saberes edificantes. A nossa categoria, desde a década de 80, vem fazendo referência ao uso e utilidade desse espaço, a formação diante da condição de receber por esse momento e também se fazer nesse momento através dos seus esforços. Então, eu olho para o ATPC com essa propriedade e com essa condição. Então, vou levar para as telas que a Viviane Mosé começa as suas pinceladas, a utilizar o seu esquadrinhamento, e ela vai dizer que o que hoje, do ontem, para as mudanças que a educação tem a necessidade, ela vai dizer que a questão do investimento no educador, como matéria, como físico, como humano, né? Não só também esse assalariamento, um momento também de que passa a referência que ela vai fazer de Rui Canário, né? Para que a escola saia do momento de pensar a escola gasto para ficar naquilo que trouxe o Nova no outro vídeo da escola investimento, e ela vai dizer que a transformação radical que nós devemos enfrentar é do pensamento, né? Em relação à razão, em relação à sociedade, em relação às estruturas que construíram o pensamento do Ocidente nessa temporalidade do contemporâneo. Pensar essas instituições, pensar a forma pelo qual nós estamos envolvidos com a educação é a maneira pelo qual de se perceber de que a soma de todos os nossos esforços e o produto do aprendizado significativo quando observamos o rendimento escolar, quando observamos a questão da evasão, quando observamos a quanto anda, ao final das contas, todos os nossos trabalhos, educadores e educadoras. Então, assim, ela começa essa sua argamassa trazendo essas possibilidades. Quando a Viviane Mosé faz essa referência, essa primeira referência, ela está buscando o professor Rui Canário, também da Universidade de Lisboa, quando ele vai trabalhar uma questão que é muito atual, numa pergunta e livro que ele desenvolve posteriormente, denominado A Escola Tem Futuro, e a revelação ou a indagação que nos promete Rui Canário, ele trabalha que existe um desequilíbrio muito acentuado entre a questão de conhecimento científico e técnico, e que a nossa sociedade, pela condição de tamanho seu desenvolvimento, ela nos proporcionou uma imaturidade social. Ou seja, continuamos com as fragilidades, com as desigualdades sociais, continuamos com os desrespeitos a respeito da cidadania, nós continuamos infringindo regras sociais de convivência e agora nós temos que pensar, ou transformamos a escola do ponto de vista de pensar as nossas perspectivas ou continuamos reproduzindo as coisas que aí estão. E aí ele vai dizer que o problema da escola é o problema da cidade. Ele usa a terminologia cidade para se fazer a questão de debater a sociedade. Ou seja, para onde estamos indo, né? De que forma estamos indo? Então, essa grande oportunidade que o Rui Canário traz para nós na defesa dessa tese de que a transformação deve ocorrer pelas práticas dos movimentos sociais, pela articulação de um projeto da escola com relação com um projeto social, né? E essa promoção vai ocorrer através de que nós possamos nos livrar de todas as formas de autoritarismos, de tirania, e vamos, assim, explorar uma sociedade e observar o conviver através dos valores que são as grandes oportunidades que nós temos, né? Trabalhar o que eu já denominei aqui outra oportunidade, a questão dos juízos de valores ligado à virtude, o quanto mais correto podemos ser para eu e para o outro, não só o outro, porque o outro também é eu, mas é o eu nesse momento, o todo nós, né? Que eu quero dizer, quero me referendar dessa mudança. Então,
essas concepções, elas estão muito vivas e ela vai começar a engendrar, Viviane Mosella retoma a sua oportunidade dizendo de uma tradição que nós temos, na perspectiva de observar que a escola, ela nasce de um processo dogmático, ela continua por esse processo dogmático no desenvolvimento da sua cátedra e ela vai traduzindo esse pensamento e fazendo referência das transformações que se passou à sociedade, que se passou à escola, mas que a escola não conseguiu, da sua forma, conseguir produzir a sua condição maior, que era a autonomia dos nossos alunos, né? O que o Júlio Grupa está dizendo lá no outro vídeo, de que eles subam no palco da vida e o fazem como vida, né? A experienciação. Sobretudo porque, olhando esse pequeno historicismo que passou a humanidade, né, de uma sociedade né, mercantil, industrial e do contemporâneo, verifica que o conhecimento foi sempre se estabelecendo da forma para a memória, para a condição de desenvolvimento de repetição, né? Ou seja, o conteúdo pensado somente para ser exposto, mas que não revelava com a clareza aquilo que realmente tinha de discernimento ou de prática, né? Muitas das vezes aquilo que o nosso aluno nos questiona a referência. Para que serve isso, né? E nós devemos contextualizar esse para que serve isso e debater. Posso pensar que sim, ou posso pensar que não, mas também quero dizer, também não sei, vamos procurar. Mas é um conhecimento que deve estar referendado numa perspectiva. É esse encontro do investigativo que ela vai levar ao momento de entendimento da escola. Ela vai dizer que o aprender a aprender, esse processo de aprendizagem que ora se apresenta até na mecanização dos tempos, né? A ameaça à aula, né? Os 50 minutos. Eu trabalho o conceito de ameaça à aula porque eu estou me referendando ao Pacheco, né? Ao José Pacheco, um outro português, né? Da Escola da Ponte, que ele fala, olha, se a aprendizagem continua nos mesmos níveis, se nós não conseguimos evoluir, estamos estagnados em paradigmas, aonde nós podemos nos pensar? A aula. Não profissional e não aluno, mas pensar na matriz da existência desses módulos, né? E ele trabalha uma outra formação com condições de aprendizagens voltada para os temas eleitos pelos próprios alunos e as temporalidades na qual esses conhecimentos vão se interrelacionando na condição de articulação de uma aprendizagem significativa que todos se comuniquem com vários temas e conteúdos a partir do momento do interesse do aluno. E o professor é articulador da pesquisa, o desenvolvimento do pensar, fazer a crítica, fazer a busca desse pensamento. Então, a Viviane, quando está trazendo esse processo que a escola, ela vem a um processo fragmentado, ela vem a um processo, inclusive, de burocratização dos seus processos, de só trazer a memória como grande produto dos seus objetivos, ela está dizendo, essa sociedade que tanto se desenvolve no tecnológico, tem uma razão de se pensar diferente, de se fazer diferente. Então, para essas condições, em que nós estamos trazendo as angústias, né? A criticidade do momento pelo qual a escola e a sua existência está se fazendo presente, nós temos que analisar a perspectiva do contemporâneo. E na perspectiva do contemporâneo, vamos observar que viver em conviver, né? Está por ordenamento de regras, né? Em que nós estamos nos colocando na perspectiva de buscar o prazer a todo custo, buscar o que é descartável e imediatista. A coragem da transformação é uma coisa que nós estamos deixando de lado para querer a pasteurização e a padronização das coisas que nos chegam. Ela fala isso do efeito do pós-modernismo, do pós-modernismo nas nossas vidas. E ela diz
que o aumento desse grau de insatisfação é visível na expressão consumista, na expressão da solidão e solitude, que ninguém sabe se virá com solitude, que é a potência de se exigir o que faço eu comigo mesmo, né? A solidão é a depreciação da existência da solitude, ou seja, a solidão entra no processo depressivo, e ela vai dizer que os atestados médicos, né, capilarizam aí uma sociedade que consome drogas ilícitas para poder fazer se esquecer, para poder fazer dormir, para poder se fazer levantar, para poder se fazer barato, para poder inclusive se viciar. Então ela vai desenvolver que o presente vive a eterna ilusão, né? E é uma constatação que nós devemos nos criticar para justamente sair do acossamento, né? Acessar aquilo que desprende a vida, que torna significante, quando a gente olha para o outro e diz: puxa, que oportunidade grandiosa que eu obtive naquela condição da expressão do outro, que também é o meu pensamento, ou do respeito de o outro pensar diferente do eu, mas o encontro das nossas personalidades é o que nos faz feliz, apesar, ao final das contas, porque convivemos na rua, no bairro, na cidade, no país, no mundo. Então, ela vai tecendo com muita propriedade esses comentários e vai engendrando essa condição de fazer o pensamento da educação e os desafios no contemporâneo, e vai nos trazendo, né, que quando a escola inicia o seu processo de pensamento, pensa no seu profundo diagnóstico de que vive, no seu profundo pensar sobrevivência dessas condições que ela está alegando, nós vamos pensar na escola inclusão. E a escola inclusão nasce da perspectiva de todo o discurso do século XXI, né? Todos somos melhores se estivermos todos conectados na mesma condição, na mesma vibe, como se diz hoje, os mais contemporâneos. Então, o que nós precisamos, ao final das contas, com esse processo que ela conseguiu trazer um pouco da relação de se pensar o diagnóstico e o tempo presente. Nós precisamos que a escola seja e continue sendo por uma proposta de ser um espaço vivo, um espaço de curiosidade, de pesquisa, de vivência da criatividade, da reflexão, da convivência do ético, né? E ela traz isso com tanta clareza, e que isso passa pela condição de nós, educadores e educadoras, aceitarmos algumas temperanças em relação a esse processo. Muitas das vezes o giz, lousa e saliva são as nossas condições de trabalho, e a gente os desenvolve em um quadro de uma lousa tão grandiosamente, mas do lado de fora, da janela de fora, está o jardim. E eu estou falando de propriedade privada, e eu estou falando de Estado, de teoria do Estado, ou eu estou falando da flor, desenha raiz, caule, folhas, frutos, e não vou lá plantar a muda. Ou, pelo contrário, construir o canteiro, construir o bosque. Ela fala com muita clareza nesse módulo a oportunidade que nós temos em pensar, sair desse abstracionismo platônico, né? Onde eu sou muito subsídio, né? E a sedimentação desse subsídio está no eu sou, eu sei, né? No platonismo, no mundo das ideias, aonde o aluno somente continua no seu depósito bancário. Ela vai traduzir para nós que esse momento é muito rico, é o momento em que Piaget, o grande francês da educação, nos trouxe, que é o momento da contradição, é o momento onde se aprende a conexão que nós vamos precisar desse momento, é a incorporação de outros valores, porque os nossos alunos do fundamental e do médio trazem quão grande sabedoria de acesso à informação que nós nunca tivemos em toda a carreira docente até chegar à graduação, até o presente momento.
O que eu devo me fazer é trazer a oportunidade de entendimento do que o aluno me traz, como subsídio ou como entendimento de algo que ele trouxe até na net, numa pesquisa rapidamente. Vamos utilizar os módulos digitais para poder incorporar o contemporâneo na sala de aula e abstrair dele aquela potência que nos ensina a aprender sempre. Inclusive, eu, sim, me coloco como aluno, né? Se antes a perspectiva era se colocar através de um púlpito e dali promulgar a cátedra, promulgar a regência, isso está fora de contexto, mesmo que as nossas escolas continuem, né? Celso Vasconcelos, nuca, essa estrutura ainda é vigente. Precisamos manipular a nossa energia da inteligência para poder perceber onde estamos e a localidade das nossas reflexões. Então, olhando para essa questão, né, que trouxe agora mesmo esse avivamento do espaço escolar, né, que vai trazer uma quebra daquela escola fragmentada, daquela escola linha de produção, daquela escola que é feita por controle social, daquela escola que prensa a reprodução do caos, daquela escola excludente, né? Que a escola pública somente vai referendar um ciclo básico na vida daquele que se inicia para a educação pública. Então, pensando aqui, né, e objetivando junto com a Viviane Mosé, né, as nossas instabilidades e as nossas incertezas são parte dos ingredientes que trazemos também nesse contexto, para pensar a potência das realidades em relação ao contemporâneo. Devemos observar que esse status de se fazer conteudista seja um momento de fragmentar a formação, mas se apropriar de uma formação mais objetiva e pensar que nem tudo que nós estamos reproduzindo, se reinventar na perspectiva do estudo e do aprender sempre, é o objetivo primordial para sobrevivermos enquanto cabeças pensantes na educação. Então, quando eu falo ela, Viviane Mosé, a nossa pensadora, ela nos traz dessa forma muito inspiradora, né? Que nós devemos se colocar agora na potência para transladar valores. Nós queremos que a capacidade criativa, a capacidade de dimensão seja o projeto mais amplo, onde nós vamos viver e conviver na escola, na alegria, na vida. Então, esse exercício de fazer justiçamento com o processo do conhecimento humano é o que ela está trazendo para nós de exercício da cidadania, né? E ela cita um exemplo que eu acho formidável em algum momento, que é pensar esse sabor dessa inteligência quando ela é compartilhada. Quando em algum momento alguém me faz uma referência, puxa, eu consegui aprender junto, o quão fantástico é. Ela dá o exemplo no vídeo, assistam, eu os convido, que numa escola de ciclo 1 entra um bicho na sala. A professora pega a sala, começa, bicho, ela pega assim, fala, gente, vamos estudar o bicho natural. A inteligência da didática, da experiência dos educadores e educadoras. Vamos contextualizar o bicho, vamos saber de onde vem, por quê, como se desenvolve. E aí o aluninho chegou para ela e disse assim, olha, isso é uma crisálida da categoria, ela está aqui porque é primavera, ela está... Ou seja, o aluno deu a aula, né? Ela diz que a professora, a educadora, ao final da palestra, procurou ela, eu me senti fragilizada, perdida em relação ao aluno que me trouxe toda a referência em relação ao bicho. Ela disse, não se sinta, nas palavras da Mosé e na minha também. Vamos incorporar esses saberes que ele trouxe porque ele teve o start, o poder do início, né?
para poder dizer e para poder contextualizar, né? O poder do começo é uma coisa tão incessante que a partir da situação de que ele conseguiu expressar, ele conseguiu articular, ele conseguiu fazer a leitura, ele conseguiu a expressão dos colegas da sala, inclusive para continuar pensando bicho, para continuar pensando a natureza, para continuar pensando a vida. Que fantástico! Estamos fazendo educação. Então, esses momentos em que a gente recebe esse lufo, né, onde o oxigênio infla os nossos pulmões e abastece a energia às nossas células, é o momento pelo qual se refere a Viviane Mosé, né, na escola que precisa aprender, na escola que precisa afirmar que esse sujeito da mudança é provisório. Hoje estamos na carreira, provavelmente terminaremos na carreira, e outros virão. Mas não precisamos estar engessados e fragmentados no processo, como diz o sistema. Podemos nos aprimorar na perspectiva do que nos engrandece, do que nos traz a potência do educar em ação. Então, esse transladar valor, né? É preciso reconhecimento de que todo aprendizado é para a vida. E ela faz uma crítica aqui muito oportuna nesse momento. E em pensando a carreira do ofício do aluno, muitas das vezes o aluno está estudando para os pais, ele estuda para o professor, ele estuda para a classe e ele estuda para o diploma. E ele se esquece de estudar para ele mesmo. Ou seja, o revestimento e o investimento do capital, da modalidade de acessar sabedoria, é um capital individual, que ele deve fazê-lo com grande maestria, mas a cobrança da esfera burocrática, mas a cobrança da esfera conteudista solapam a ele a apenas reproduzir a memorização daqueles conteúdos e se expressar com ela e passar pela vida de educação com esses valores, e para a vida da graduação com esses valores. Logo, o produto que vai vir na sociedade é um produto de reprodução, é um produto de competição, é um produto de fragilidade. Essa é a constatação. Então precisamos trazer para essa potência de pensar esse presente e futuro da educação alegria, que é a educação do ver, sentir, do querer, do conviver e do conhecer, para poder investir no potencial criativo, né? Verificamos assim que o compartilhamento de temas e conteúdos nos traz sabores, né? Todas as vezes que organizamos os seminários, eles nos trazem a potência da assistência e da audição e verificamos um pouco das nossas sabedorias, das nossas investidas. Mas a grandiosidade está na oportunização de verificar o quanto todos os nossos alunos são muito melhores que nós, e assim o serão. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos nos revestindo de educadores e educadoras. Então, essa perspectiva traz lá, né, de novo, voltando para o Júlio Groppa, né, no gesto educativo, uma grande condição que se expressa no humano, né? Ou seja, algo de vigoroso, de bem alimentado, né? Onde a mudança da capacidade do relacionamento da escola tá quando o aluno aprende para si, porque ele está envolvido com os colegiados e com as equipes escolares, e assim o faz por querer o bem da escola. E não é à toa que as nossas escolas, muitas das vezes, com 300, 400 alunos, nós conseguimos uma chapa com 13 alunos ou 15 de gremistas, mais as 14 salas que temos, são 27, vamos conseguir, da esfera de 300, apenas 30 que trabalham pelo todo. E assim o será. E vamos fazer a multiplicidade desses 30 para revelar a eles que eles são fonte inspiradora, fonte motriz da capacidade de interlocução. E vamos estar com as portas abertas para todo mundo vir junto, na diretoria social, na diretoria cultural do Grêmio, na ação da representação de classe, do colegiado de representantes, fazer com que o espaço escolar seja um espaço vivo de pensar a sabedoria e a inteligência. Então, ela traz o protagonismo juvenil como a grande percepção e a grande vantagem que nós estamos
nos observando para poder enfrentar a crise, não a alegada, como diz o Júlio Gropachino, mas porque tudo educa. Né? Ele diz que não há crise, tudo educa. Atravessa no semáforo vermelho, você vai verificar que a educação se faz a todo tempo, o tempo todo. Então, a questão do tudo educa o tempo todo, a todo momento, nos tomou parte da questão do protagonismo juvenil. Eles devem subir no palco da vida. E assim, nós vamos entendendo que o papel aqui que eu estou enfatizando pelo estudo, né, que realizo e que continuo realizando para esse vídeo, da Viviane Mosè, Os Desafios da Educação no Século XXI, quero dizer que o estímulo à curiosidade, né, valorizar a audição, né, a pesquisa, o momento criativo é a perspectiva que educadores e educadoras devem ser colocados para pensar as capacidades de viver em grupo, as capacidades de viver a vida edificante que nos cabe a todos nós. Então, o pensamento, a partir desse momento do protagonismo, a partir do momento da concepção de potência, ele traz para nós uma coragem de agir, ele traz para nós uma maturidade, ele traz para nós a elaboração, ele traz para nós o suporte. Toda essa musculatura emocional nos faz combater as fragilidades, nos faz combater a exclusão, nos faz perceber do caos que muitas das vezes nos encontramos e temos que sobreviver a ele. E assim, quando nós vamos entender e compreendendo que na escolarização nós podemos sim, cada vez mais aprender o aprender, nós vamos observar que podemos nós ser educadores e educadoras e pensar com os nossos alunos a partir do estudar para ele e o estudar inteligência e sabedoria, um capital intelectual que ele vai levar para seguir trilhas ou para inventar as próprias. É assim que nós, educadores e educadoras, o fizemos quando escolhemos essa profissão. Então, a base intelectual que a Viviane Mosè vai traduzindo, vai navegando por esse caminho, né, ela tem um timoneiro. E é Edgar Morin, que consagrou 99 anos, 8 de julho de 2020. E ele passou pelo Brasil ainda no primeiro trimestre, em algumas palestras, em algumas formações, e a potência de Edgar Morin para a educação do mundo, para o infinito, ele diz que nós devemos ensinar a condição humana, quem somos nós, da onde estamos vindo, e ensinar essa identidade terrena, a preservação do aspecto, não, a preservação da vida, do local, do locus onde vivemos, inteligência e sabedoria. Enfrentar as incertezas, as fragilidades, né? Ensinar a compreender tudo aquilo que não sei deve servir de objeto para o eu já sei. E assim eu devo não fugir daquilo que desconheço, mas procurar, investigar, debater, pensar o senso crítico, do senso comum, para atitude e para reflexão, né, nas ciências humanas, para uma atitude crítica. Então, pensar aquilo que a Viviane deixa para nós de grande potência e de grande identidade para esse estudo de TPC de Ciências Humanas, ela traz o conceito do Edgar Morin, né? O conceito do antropoético. Ou seja, antropoético é o pensamento do eu, o pensamento do ser, para com o correto, para com o tempo correto para o futuro, o tempo correto para o presente e futuro. O que estamos, nós, educadores e educadoras, que devemos ou vamos fazer juntos, que
pais, mundo, sociedade não o fazem. O antropoético, quer dizer Edgar Morin, da questão da lapidação da inteligência e da sabedoria que nós vamos inculcar. Não, porque aí seria a minimalização. Não, nós não queremos a repetição pela repetição. Nós queremos a elaboração de novos pensamentos, da criticidade, para evitar alienação, para evitar abstração. Então, Edgar Morin, que é a argamassa, é a fundação que a Viviane Mosé vai levando para esse tema da educação, ele traz na frase que ele cunhou, né, e eu vou ler, ele diz com muita propriedade: é preciso substituir o pensamento que isola e separar o pensamento que destine por todo o pensamento que nos une. Assim, penso que devemos procurar a expressão desses pensamentos neste ATPC de Ciências Humanas. Bom, nesse momento, então, para a gente que já determinou o fechamento das caixinhas que abriu, por assim denominar, a Viviane Mosé, eu vou me inspirar como fechamento de uma ópera rock que foi escrita em The Wall, né, que é o álbum do Pink Floyd. A musicalidade é Another Break the Wall, é mais um tijolo no muro, aonde o Roger Waters traz ali em 1979 um registro da passagem que, como aluno, ele tinha para a situação da educação, onde nós trouxemos lá o diagnóstico da Viviane Mosé no contemporâneo, do que tinha sido burocrática, do que tinha sido conteudista, metódica e excludente. E, de fato, por final, alienante. Esta ópera rock, né, o Another Break in the Wall, ela nos leva a pensar a condição metafórica do aluno e a família. Na visão da musicalidade da letra, ali o seu protagonista tinha perdido o pai. Na segunda parte, ele traz todos os traumas, né, da mãe superprotetora. Ele traz depois os traumas de que quando precisa da escolarização, precisa da escola para ser o único objetivo de encontrar na vida dele inspiração, ele verifica uma escola onde professores autoritários, uma escola com caráter de militarização, pela ordenação da fila, pelo como se dispõe nas salas de aula, né? E ele vai levando a letra da música a pensar em algum momento, olha, quando "Ei, você", é o apontamento de um dos versos, atrás aí da bicicleta. Logo em seguida ele diz, olha, estamos certos dos professores que colocaram todas as nossas fragilidades e colocaram todas as nossas dificuldades, né? E a expor-no a todos nós. E ele vai fechando essa condição da educação, acossamento na musicalidade, para poder traduzir o seu pensamento, a sua condição, sobre a escolarização que é rígida. E quanto isso nos leva para a vida o tempo todo, quanto isso nos leva para o mundo, né? A respeito de que tudo aquilo que a gente aprende e traz na escola. Da mesma forma, é um registro importante para a gente poder, inclusive, vamos ver o trailer da música e observar, é um convite que eu faço, esta marcação de que ficou ali gravada na sua retina aquela experiência, ele transformou numa alegoria e trouxe para nós, né, as problematizações. Formas pelo qual aqui, nesse ATPC, nós estamos procurando, com a escola Alegria, determinar a questão da capacidade, do investimento da pesquisa, do investimento da aprendizagem compartilhada,
coletivizada, da escola investigação, dos processos pelo qual podemos, na experimentação de se buscar termo, conteúdo de um dicionário, desenvolve para um aprendizado colaborativo num seminário e acaba por contemporizar na criação do vídeo, ou na criação do objeto, da peça de teatro, ou da música, ou do passinho, né? Então vamos procurar com essa escola Alegria o avivamento de tudo aquilo que nos pertence para evitar a constatação de Roger Waters quando na parte 3 da musicalidade vai dizer a todos nós que somos apenas um tijolo na parede. Coloco aqui à minha disposição o professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, da disciplina de Filosofia e Sociologia. A gratidão à minha irmã e contemporânea também do pensamento, uma intelectual, a Giovana Souza, que no Núcleo Pedagógico também responde pelas ciências humanas. Essa inspiração, essa inteligência também é para um trabalho compartilhado. Eu agradeço a ela a oportunidade e também à Secretaria da Educação, por nesse momento de educação em quarentena, está permitindo que nós possamos sublimar, correr atrás daquela condição que nós podemos ser únicos, fazer aquilo que nos pertence, nos formar e nos formando nos traz os melhoramentos que são necessários para a aprendizagem significativa. Coloco o meu e-mail à disposição, marcelobferreira@gmail.com, para a gente poder fazer as devidas interlocuções, e também levo uma sugestão aqui nesse vídeo de um trabalho de excertos, pensar o excertos e pensar uma questão para trabalhar esse ATPC significativo de Ciências Humanas, agosto, terceiro bimestre. Muito obrigado, saúde a todos, fraternidade, esperança e redobrada todos esses desejos das nossas melhorias. Muito obrigado, passo a palavra. Até lá.